Olá, meus internautas, professor Jonias da Costa Feitosa. Estamos dando sequência às gravações de videoaula sobre o assunto Teoria da Conspiração, sob os auspícios da série Nova Ordem Mundial. Na videoaula número 1, nós abordamos sobre o histórico e superficialmente sobre os quartéis generais. Desta feita, vamos dar um mergulho nos 7 quartéis generais dos Illuminati. Desde o Éden, o rastro da serpente permeia toda a humanidade, desde o Oriente até o Ocidente, desde a Mesopotâmia antiga até a América do Sul. Sempre apareceu alguém com a mente brilhante e com a boca capaz de proferir mentiras e enganos conforme a serpente. Sempre apareceu alguém com a solução, apresentando uma proposta melhor. Um famoso médico inglês, Sigismund Shlomo Freud, foi o criador da psicanálise e desenvolveu o princípio da semiótica do cérebro, em que uma mentira dita repetidas vezes ganha status de verdade. Mas eu sei também que em toda esta miscelânea de indagações em torno deste polêmico assunto tem uma pitada de verdade. E eu não poderia deixar os meus seguidores, os meus internautas que estão inscritos em nosso canal, à penumbra deste conhecimento. O tema comum em teoria da conspiração sobre uma nova ordem mundial é que uma poderosa elite secreta, com uma agenda globalista, veja bem, está conspirando para eventualmente governar o mundo por meio de um governo mundial autoritário que irá substituir os estados-nação soberanos. Eles trabalham com simbologias diversas e aqui nós temos símbolos representativos: caveira da morte, da saudação, e o símbolo da coruja, que é o símbolo da sabedoria. O olho que tudo vê. Vimos na videoaula passada sobre esta figura que está impressa na nota de dólar, na nota de $1. A pirâmide de 13 camadas, que bem representa as 13 famílias que formam a elite pensante dos Illuminati, com o olho que tudo vê no ápice e a data da sua fundação no sopé da pirâmide, que coincide com a data da independência dos Estados Unidos da América, 1776. O lema superior, com 13 letras, que veio do símbolo ou do selo dos Estados Unidos, Del Avente Perennis, proposto por William Barton e alterado para Annuit Septis através de Charles Thompson, que corrigiu o lema de Barton com a frase de 13 letras. Esta simbologia toda, impressa nas mídias, nos jornais, na televisão, na internet, nos quartéis generais, denuncia a intenção dessa elite. Por trás de tudo isso existe uma pitada de verdade. A teoria da conspiração é uma verdade que não se pode negar. E tudo começou com Adam Weishaupt, lá na Baviera antiga, hoje Alemanha. Daí para cá, muita coisa tem acontecido. Existiu muitas especulações, mas sempre uma pitada de verdade presente. Veja, o site Complexity Guide publicou os quartéis generais de atuação dos Illuminati. E devo informar-lhes que as pesquisas aqui desenvolvidas estão direcionadas ao site Complexity Guide e também Wikipedia. Você pode conferir. Os Illuminati é um nome dado a vários grupos, tanto reais quanto fictícios. Historicamente, o nome geralmente se refere aos Illuminati da Baviera, conforme vos disse, uma sociedade secreta da época
do Iluminismo, fundada em 1º de maio de 1776. O fundador foi, conforme já explicitei aqui, Adam Weishaupt. Quer aprender mais um pouco? Vamos dar um mergulho nos quartéis generais dos Illuminatis, publicado pelo site Complexity Wiki. Vem comigo. Em Los Angeles, na Califórnia, se descortina uma paisagem pitoresca com um monumento que agrada a criançada. É a Disneyland. Walt Disney, que foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo, é o cofundador da The Walt Disney Company, conforme informações do site Wikipedia. A Disneyland foi inaugurada em 17 de julho de 1955. Agora, o que chama atenção para os Illuminatis é o seguinte: a Disneyland possui o maior público acumulado dentre todos os parques temáticos do mundo, com mais de 650 milhões de visitantes desde sua abertura, conforme informações do site Wikipedia. Veja que aqui reside um grande interesse, porque a elite pensante se infiltra nos lugares mais eminentes, mais importantes do mundo para desenvolver suas teorias e fazer valer sua forma de pensar. Walt Disney foi o criador, fundador. Aqui está. Este homem tem uma influência extraordinária no mundo inteiro, porque o sonho de toda criança é um dia conhecer Disneyland. Disneylândia nada mais é do que um parque que leva o seu nome, o mais eminente dentre as nações. Aqui está, num outro perfil. Nada mais agradável para a criança do que conhecer Disneyland. É justamente neste lugar que se filtra a elite, segundo pesquisadores, formada por 13 famílias bastardas, detentoras de economia invejável, com mente brilhante. Aliás, o nome Illuminati pega carona com o movimento Iluminismo, que teve sua força aí no século XVIII, começando lá na França, aproveitando-se de um lugar onde milhões e milhões de pessoas trafegam para realizar sonhos. Um outro quartel-general dos Illuminati é a Estátua da Liberdade, em Nova York. Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo. Veja o nome, atrelado à realidade dos Illuminati. Sempre a palavra iluminando, iluminado. É uma escultura neoclássica colossal, localizada na Ilha da Liberdade do Porto de Nova York, nos Estados Unidos da América. A fonte é Wikipedia. A altura da estátua chega a 93 metros. O início da construção se deu em setembro de 1875 e foi inaugurado em 28 de outubro de 1886. Pessoas de todo o mundo, veja bem, porque aqui também é um quartel-general dos Illuminati. Pessoas de todo o mundo reconhecem a Estátua da Liberdade como um dos monumentos mais famosos e emblemáticos dos Estados Unidos da América. A Estátua da Liberdade é um sinônimo de New York City e da liberdade dos cidadãos de todo o país. É uma expressão relevante através desse símbolo. Nada mais proveitoso para os Illuminatis, para os mentes brilhantes que tendem a transformar o mundo, se apoderar de lugares assim para desenvolver suas ideologias. Todo mundo sabe que a Estátua da Liberdade ostenta vários símbolos da maçonaria, como o livro na mão esquerda, a tocha e a coroa de espigões,
Além disso, outro fato famoso é que Frederic Barthold, o artista responsável pela obra, além de maçom, era chegado ao ocultismo. No entanto, embora essas pistas não sejam suficientes para classificar a estátua como um elemento Illuminati, para os conspiradores paranoicos, o nome verdadeiro da estrutura entrega o seu verdadeiro propósito: a liberdade iluminando o mundo. Entendeu a relação? Veja aqui que nesses lugares estão impregnados símbolos que denunciam quem está por trás de tudo isso. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Não precisa de muita coisa para se entender algo. E aqui podemos desvendar alguns mistérios quando olhamos para os símbolos, as expressões. Veja que a Estátua da Liberdade tem o teor expressivo iluminando o mundo. E as 13 famílias poderosas que querem transformar o mundo atuam sempre através de simbologia e da expressão que denuncia seu propósito: iluminação, o olho que tudo vê, iluminando o mundo, mentes brilhantes, Illuminati, que vem de iluminismo, mente aclarada, mente à frente, detentora de verdades, entre aspas, melhores. Então aqui é um quartel-general dos Illuminati. Torre Eiffel, na França. A Torre Eiffel é uma torre treliça de ferro do século XIX, localizada no Champ de Mars, em Paris, a qual se tornou um ícone mundial da França. Segundo a fonte Wikipédia, a altura de 300 metros, o início da construção se deu em 28 de janeiro de 1887. A Torre Eiffel de Paris é hoje o monumento mais visitado do mundo. Recebe anualmente a visita de mais de 6 milhões de turistas que fazem longas filas durante todo o ano para subir aos seus 3 pisos. Na França, ela é carinhosamente chamada de a Dama de Ferro. A Torre Eiffel, 2 vezes mais alta que a Grande Pirâmide do Egito, ou a cúpula da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Veja por que os Illuminati se apoderam deste local, deste referencial, tornando aí seu quartel-general, denunciado através de simbologias que diz respeito à sua realidade, quer queiram, quer não queiram. Um lugar como este é desejável para os Illuminati, para os mentes brilhantes, para os iluminados, trabalhar e fazer valer suas ideologias que estão pulverizadas pelas nações afora. Um outro quartel-general é o Pentágono, representado aqui por este símbolo. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no condado de Virgínia, através do rio Potomac, em Washington. Fonte de informação de Wikipédia. O início da construção se deu em 11 de setembro de 1941. A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América funciona como um quartel-general dos Illuminati, por incrível que pareça. Você pode até me perguntar: professor Jonias, e como é que você sabe disso? Quando olhamos símbolos pertinentes que estão impregnados em tudo nos Estados Unidos da América. Veja bem que até mesmo a independência dos Estados Unidos está atrelada à fundação da sociedade secreta dos Illuminati. Tudo está identificando. Para muitos, a prova de que o governo dos Estados Unidos não passa de uma forte aliança Illuminati está estampada nas notas de dólar. E eu introduzi muito bem, diga-se de passagem, na videoaula 1. Nela é possível encontrar símbolos como o olho da providência sobre uma pirâmide de 13 pavimentos e a frase em latim Novus Ordo Seclorum, que significa a nova ordem dos séculos. Para os conspiradores, esses símbolos representariam
respectivamente o olho de Deus e uma referência à nova ordem mundial, famoso lema Illuminati, e o pentágono cuja base formaria um pentagrama seria um espaço ideal, é óbvio, para as reuniões da sociedade secreta. É incrível como é que pode, no Departamento de Defesa, funcionar o quartel-general dos Illuminati. Os Estados Unidos da América são uma potência mundial, a nação mais desenvolvida do mundo, com uma influência sobre todas as nações da Terra. E aqui reside algo importante. Veja bem que os quartéis-generais dos Illuminati predominam nos Estados Unidos da América, apesar de ter sido iniciado lá na Baviera, na antiga Baviera, hoje Alemanha. Então, não tem lugar mais apropriado para eles, os mentes iluminadas, desenvolver suas brilhantes ideias através do Departamento de Defesa da maior nação, da mais desenvolvida nação da Terra. Casa Branca, em Washington. A Casa Branca é a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo a sede oficial do poder executivo naquele país, Wikipédia. Então, não existe um local mais apropriado, mais ideal do que a própria residência oficial e o local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, para se desenvolver uma ideia de que o mundo precisa ser transformado e entregue a um único xerife, que este governe o mundo. A famosa Área 51, localizada em Nevada, nos Estados Unidos da América, é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida geralmente como a Área 51, que é um departamento remoto da Base Aérea de Edwards, dentro da área de teste e treinamento de Nevada. Então aqui funciona a instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, chamada Área 51. Está infiltrada na Área 51, num dos lugares mais importantes do mundo, porque aqui se desenvolve a tecnologia aeronáutica. Daqui se projetam os aviões invisíveis, daqui se projetam os mísseis Tomahawks, a bomba eletrônica, bomba de nêutron, bomba atômica, todo o aparato de guerra e material bélico que o mundo tem de melhor. Tem lugar mais apropriado para se desenvolver uma ideia brilhante do que esse? Os Illuminatis se aproveitam de locais assim para implementarem seus planos, seus projetos, no afã de chegarem a um resultado profícuo e atingirem metas desejáveis. Quartel-general dos Illuminatis funcionando a todo vapor no Vaticano, cidade do Vaticano, com o poder de influenciar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É evidente que o Vaticano poderia facilmente manipular toda a humanidade, sendo assim, de acordo com as teorias da conspiração, os muros sagrados da Santa Sé seriam ideais para a reunião das mentes por trás da nova ordem mundial.
Além disso, vai saber se por lá não ocorre um e outro ritual satânico ocasionalmente. Quem diria? O Vaticano, que é a sede do governo da Igreja Católica, sede mundial, é o quartel-general dos Illuminati. Devo acrescentar aqui que os Illuminati não têm uma religião na qual eles estão estruturados, mas eles se infiltram em várias religiões e tiram proveito delas. No islamismo, eles estão presentes, no cristianismo, no budismo, no shintoísmo, no judaísmo, sempre tirando proveito e com a mente avançada um passo à frente para fazer valer sua vontade. A religião é o ópio do povo, é a embriaguez do povo. Tirando proveito disso, os Illuminati sabem muito bem que podem chegar aos seus objetivos. Cabalizamos esta videoaula ensejando aos nossos internautas de abrir o leque e aclarar verdades que estão à penumbra de nosso conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que os nossos horizontes possam ser dilatados e que possamos enxergar a longínqua e vasta panorâmica de mistérios que precisam ser desvendados. É verdade que muitas indagações existem, muitas inverdades, mas precisamos conhecer, estar um passo à frente para poder articularmos, explicarmos àqueles que estão nos procurando razões sobre determinadas coisas. Até um próximo ensejo.